Querido ouvinte, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma fala de Jesus, uma frasezinha simples, né? Como Jesus, mas que, pelo contexto do que ele falou, né? Pela situação em que ele se encontrava quando ele disse essa pequena frase, aquilo traz uma carga de ensinamento muito, mas muito grande, sabe? A gente precisa, a partir dela, entender bastante, sabe? Entender muito mesmo sobre a mente humana. Porque muitas vezes a gente machuca as pessoas acreditando que a gente está fazendo a coisa certa, sabe? E isso acontece porque, em muitos momentos, reações exageradas são originadas por emoções que a própria pessoa desconhece, né? Ela ainda não percebeu que estão dentro dela. Na clínica é muito comum a gente ver pessoas repetindo os mesmos conflitos, os mesmos erros, os mesmos padrões, mesmo sabendo que aquilo causa dor, causa sofrimento, né? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades do ser humano, sabe? Enxergar as próprias sombras com a mesma clareza com que ele percebe os defeitos dos outros. E a frase de Jesus a que eu me referi fala disso e fala também de muitas outras coisas, né? A gente já disse aqui muitas vezes que o Evangelho também é um retrato da mente humana, né? E essa passagem vai mostrar isso pra gente de uma forma muito simbólica e ao mesmo tempo muito significativa. Então, bom, o contexto é o seguinte: Jesus havia sido preso, né, durante a madrugada, foi julgado às pressas. Nesse processo ele foi insultado, humilhado, espancado. A multidão que observava tudo isso ficava num misto de curiosidade, de medo e de expectativa. Os seus apóstolos, né, que seguiram Jesus de perto durante 3 anos, agora eles assistiam tudo de longe. Depois de carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, Jesus é levado ao Gólgata. Em meio aos insultos e à humilhação pública, a multidão observava de perto e os líderes religiosos ficavam meio que à distância, né? Depois de ouvir o sarcasmo de alguns que diziam: salvou os outros, salve a si mesmo agora, Jesus, surpreendentemente, diz uma frase das mais reflexivas do Evangelho. Em vez de ele responder com revolta, ele olha para aquelas pessoas que estavam ferindo ele com compaixão e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu vou repetir. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você vai encontrar essa frase, né, no Evangelho de Lucas, obviamente, capítulo 23, versículo 34. E essa frase, gente, ela traz muito ensinamento sobre o funcionamento da mente humana, sabe? Porque Jesus não estava falando só da ignorância intelectual, ele estava revelando que o ser humano frequentemente age sem entender de verdade o que move ele por dentro. Não sabem o que fazem, né, Eliane? Aparentemente aquelas pessoas acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, né? Elas realmente acreditavam que sabiam o que estavam fazendo. Então a gente sempre diz para ter cuidado com aquilo que você pensa que é certo. Porque certo ou errado tem muitas variáveis. Nesse caso, os soldados estavam executando uma ordem. Então, mesmo que eles não concordassem, eles eram subordinados, né? Eles tinham que fazer o serviço. Os religiosos acreditavam que estavam defendendo suas tradições, seus dogmas. A multidão achava que estava participando de um julgamento justo. Aliás, para eles, né, Jesus era um herege. Enfim, cada um tinha as suas justificativas, os seus pontos de vista. Cada um possuía argumentos internos para sustentar, né, as suas ações. E talvez seja exatamente isso que torna essa cena tão perturbadora. Isso e o fato de estarem condenando uma pessoa que só fez o bem. Aí, né, nós podemos pensar e perceber que essa situação nos revela que o ser humano adota um comportamento sem perceber que pode estar sendo conduzido por emoções inconscientes ou ainda por emoções de um coletivo inconsciente. Então a pessoa acredita que suas escolhas são feitas racionalmente, né? Elas acreditam que estão sendo justas, corretas,
Mas muitas vezes a pessoa apenas racionalizou aquilo que já estava emocionalmente decidido dentro do inconsciente dela. E isso acontece o tempo inteiro nas nossas vidas, gente. Então, uma pessoa explode dentro de casa dizendo que perdeu a paciência. Sei lá, por causa de um copo de água que caiu no chão e quebrou. Mas, na verdade, ela explodiu, não foi porque o copo caiu no chão, né? Mas porque ela carrega anos de frustração ou de uma raiva acumulada. Outra pessoa, né, encerra um relacionamento dizendo que o problema era, né, o companheiro, né, o comportamento do companheiro, do parceiro. Mas repete o mesmo padrão em todas as relações seguintes. Outra ainda reclama constantemente da arrogância dos outros, enquanto ela age de maneira profundamente arrogante e nem percebe isso. Então, a mente humana possui regiões que permanecem ocultas para as pessoas, ocultas para todos nós. E talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que conhece completamente a si mesmo. Mas não, gente, não conhece. E o Evangelho nos mostra o tempo todo isso. As pessoas olhavam para Jesus, condenavam Jesus como uma forma de reagir aos próprios conteúdos internos, e não por causa do que realmente estava diante delas, né? Eu até imagino que naquele momento deve ter sido uma confusão de sentimentos, né? Porque alguns, com certeza, né, enxergavam de fato que Jesus era uma ameaça, mas outros o viam como uma esperança, né? Outros se sentiam confrontados por Jesus. O mesmo Jesus despertava reações completamente diferentes, dependendo do mundo emocional de quem o observava. E isso continua acontecendo até hoje, gente, até hoje. Porque é assim que funciona a mente humana. Ela é guiada pelas nossas emoções. A gente nunca reage aos fatos, né? Nós reagimos ao significado emocional que atribuímos aos fatos. Então, uma crítica pode ser recebida como aprendizado por uma pessoa e como humilhação para outra. Às vezes, um silêncio pode ser entendido como respeito por alguém e como abandono por outra pessoa. Então, o mundo externo passa constantemente pelo filtro da mente, que está estruturada em grande parte pela maneira com que ela interpretou os acontecimentos da infância. E é aqui, gente, que o Evangelho se torna uma ferramenta extraordinária para compreender o psiquismo humano, porque ele nos mostra que o problema central raramente está apenas nos acontecimentos, né? Ele mostra que é na forma como a consciência interpreta, projeta e reage a esses acontecimentos. Então, quando Jesus diz, não sabem o que fazem, ele estava nos mostrando que saber intelectualmente quase nunca é suficiente para transformar comportamentos. Então, a pessoa pode ser o maior intelectual do mundo e ter comportamentos extremamente limitantes. Então, quantas pessoas sabem que determinados hábitos fazem mal e continuam repetindo? Quantas pessoas sabem que vivem relações destrutivas e ainda assim continuam nelas? Quantas prometem mudar depois de uma crise emocional e acabam reproduzindo exatamente os mesmos padrões semanas depois? Pois é, gente. Existe uma coisa dentro do ser humano que repete. E se fica repetindo é porque ainda não está resolvido. Na psicanálise a gente chama isso de compulsão à repetição. A pessoa sofre, aprende momentaneamente, se emociona, promete transformação e depois de um tempo tá tudo igual de novo. Retorna aos mesmos comportamentos emocionais que fazia antes de sofrer. Aí você pergunta assim, por que é assim? É porque certos padrões oferecem uma estranha familiaridade psíquica. A mente gosta do que é conhecido. Às vezes uma pessoa cresceu num ambiente onde o amor vinha misturado com uma instabilidade emocional. Então, sem perceber, ela passa a associar sofrimento com um vínculo afetivo. É como precisasse existir sofrimento para a pessoa se sentir acolhida.
Então a pessoa encontra relações tranquilas e sente tédio, né? Mas se sente intensamente atraída por relações, gente, caóticas. E por que será que isso acontece, né? Isso não é porque ela conscientemente deseja sofrer, mas sim porque nas relações caóticas existe a familiaridade, né, como o Edgar falou, com estruturas emocionais antigas. Quer ver outro exemplo, né? Pessoas que repetem padrões de rejeição, né? Elas escolhem ambientes onde nunca se sentem suficientes. Elas vivem tentando provar valor o tempo inteiro. E mesmo cansadas, elas continuam buscando reconhecimento em lugares que nunca vão oferecer acolhimento para ela. E o mais interessante é que muitas vezes elas conhecem o sofrimento, mas não conseguem interromper, né, o ciclo do sofrimento, porque não basta a gente saber, né? E o Evangelho mostra isso. O Evangelho não trabalha apenas o comportamento, ele vai trabalhar no nível da consciência elevada, né, na consciência maior. E Jesus constantemente convidava as pessoas, ou convida ainda as pessoas, a enxergarem aquilo que estava oculto dentro delas. E isso, gente, incomoda profundamente, porque olhar para si mesmo exige uma coragem emocional. E infelizmente, né, sabemos que nem todas as pessoas têm essa coragem. É muito mais fácil encontrar culpados do lado de fora, né? É mais fácil responsabilizar o outro do que se autorresponsabilizar. E naquela cena da crucificação, tem um outro mecanismo de defesa da mente presente, né, que é muito utilizado, inclusive, por todos nós, que é a projeção psicológica, né? A multidão, ela projeta em Jesus conteúdos que não consegue reconhecer em si mesma. Muitas vezes o ser humano combate no outro aquilo que teme dentro dele próprio. Matar Jesus para essas pessoas, inconscientemente, significava matar a sua própria sombra. Mas isso é falso, gente, porque é impossível matar a nossa sombra. Ela é parte de quem a gente é. A gente nunca vai conseguir excluir a nossa sombra, porque, no fundo, o que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer, é acolher a nossa sombra. A projeção funciona como uma defesa da mente. Então, em vez de reconhecer aqueles conteúdos difíceis, né, que existe aqui dentro de nós, a gente localiza esses conteúdos no outro. Então, isso gera temporariamente uma sensação de alívio psicológico. Mas, na verdade, aquilo que você não sabe lidar continua aí, vivo dentro de você. Por isso, algumas pessoas sentem necessidade constante de atacar, de expor, de humilhar ou de condenar alguém. Então, muitas vezes, o alvo externo se transforma numa espécie de depósito emocional das próprias sombras internas. E essa é uma parte que a gente tem que destacar da passagem, sabe? Que é essa coisa da brutalidade, né? Na passagem, ela é real, mas ela também é simbólica. Isso é exatamente, é muito atual, né? Acontece nos dias de hoje. Basta observar as redes sociais. Às vezes, pessoas que nunca conversaram, né, que sequer se conhecem, se unem para destruir reputações, atacar, cancelar, muitas vezes sem refletir, né? Sem contexto, muitas vezes. Existe uma espécie de embriaguez emocional nas massas, né? Exatamente. Talvez aqueles homens diante da cruz jamais agiriam daquela forma, mas como estavam inseridos numa multidão emocionalmente alterada, eles se tornaram uma outra coisa. E, gente, a responsabilidade individual, ela se dissolve dentro do coletivo. Então, muito cuidado com isso. A psicologia das massas fala sobre isso. Então, quando a pessoa entra num grupo emocionalmente carregado, sua capacidade crítica diminui, porque a pessoa passa a repetir comportamentos coletivos quase que automaticamente, ignorando a sua individualidade. É isso mesmo, né? Você já percebeu como é que as pessoas se comportam em shows ou em estádios de futebol, né? Quando, por exemplo, começa uma briga, um conflito, parece que todo mundo fica contaminado pela mesma emoção, né? O coletivo, gente, influencia o individual muito mais do que a gente imagina, tanto pro bem quanto pro mal, viu? A multidão que estava diante de Jesus ali naquela cena mostrou essa dinâmica de uma maneira assustadoramente atual. E isso vem com outro elemento profundamente humano, a necessidade do bode expiatório. Meu Deus, gente. Como as pessoas têm necessidade de achar um culpado, né? Sociedades frequentemente precisam encontrar alguém sobre quem descarregar medos, frustrações, tensões acumuladas. Então, quando a ansiedade coletiva aumenta, cresce também a necessidade de localizar um culpado. E a gente vê
muito isso nas famílias, né? Às vezes um filho recebe todo o peso emocional de conflitos de um sistema familiar inteiro, doente. E a família passa a funcionar como se todos os problemas estivessem concentrados naquele filho, né? Pois é. Acontece em empresa também, viu? Um funcionário, por exemplo, ele se torna alvo constante de críticas, enquanto que problemas estruturais, muito maiores do que algum problema que aquele funcionário pode estar causando, eles continuam lá, né? Ninguém mexe com aquilo. Então, relações afetivas também, né? Acontece muito. Um parceiro que é transformado no responsável absoluto pelo vazio emocional do outro. Isso não existe, né? Sempre tem os dois lados para se olhar. E acontece, né, como o Edgar falou, socialmente também, né? O ser humano sente uma estranha necessidade de simplificar o sofrimento encontrando o inimigo visível. Então, a crucificação é exatamente isso. Jesus se tornou o centro sobre o qual tensões políticas, religiosas, emocionais e coletivas foram descarregadas. E tem um aspecto também muito delicado nessa reflexão, sabe? Que é perceber que quase ninguém ali se via como cruel, né? O ser humano possui enorme capacidade de se auto-enganar, sabia? Essa é a mais genuína expressão do ego. Ele cria narrativas internas para preservar a própria imagem. Ele convence a si mesmo de que as suas atitudes possuem justificativas nobres. Muitas vezes acredita sinceramente que está agindo por justiça, mas no fundo está apenas reproduzindo a própria agressividade emocional. Isso é importante, gente, muito importante, porque uma pessoa pode falar sobre amor enquanto age com brutalidade dentro de casa. Ela pode falar de espiritualidade enquanto ela trata os outros com arrogância. Ela pode frequentar, inclusive, ambientes religiosos e ainda assim ficar alimentando orgulho, vaidade, intolerância. O discurso racional nunca revela o estado real da consciência. Então, o próprio Evangelho mostra isso quando Jesus diz aos fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe? Jesus não criticava apenas comportamentos externos. Ele revelava a distância que muitas vezes existe entre aquilo que a pessoa aparenta e aquilo que realmente cultiva dentro de si. E Jesus constantemente confrontava essa incoerência humana, mostrando que a verdadeira transformação acontece dentro da consciência e não na aparência social. Talvez por isso a frase perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, seja tão profunda, porque ela revela uma compreensão radical da fragilidade humana. Jesus enxergava a humanidade da alma. Ele vê medo por trás da violência, ele vê inconsciência por trás do ataque, ele vê sofrimento oculto por trás do ódio. Gente, a psicanálise trata disso, a psicanálise analisa além do visível. Muitas manifestações de ódio, na verdade, nascem como defesa psíquica. A pessoa odeia aquilo que ameaça suas estruturas internas. A pessoa odeia aquilo que confronta suas crenças. Ela odeia aquilo que desperta insegurança dentro dela. Então, às vezes, alguém reage com agressividade justamente diante daquilo que mais secretamente deseja compreender. Outras vezes, ataca aquilo que desperta dúvidas internas que ela não suporta encarar. O ódio frequentemente funciona como uma tentativa desesperada de preservar o ego. Por isso, pessoas profundamente inseguras podem parecer extremamente agressivas. Pessoas emocionalmente frágeis podem se tornar rígidas e intolerantes. E pessoas cheias de medo podem assumir posturas de superioridade. A agressividade muitas vezes esconde a vulnerabilidade. Gente, o ser humano precisa aprender a olhar além da superfície dos comportamentos. A gente precisa desenvolver consciência sobre aquilo que nos move internamente. Porque enquanto eu não compreender a própria mente, a minha mente, ela continuará acreditando, que os seus conflitos vêm apenas do mundo externo. Eu preciso entender internamente o que acontece comigo. Então, se isso não acontece, as pessoas continuarão culpando pessoas, continuarão culpando situações, política, família, relacionamentos. E a pessoa não percebe que tem padrões internos que participam
da construção da própria experiência. O mundo externo frequentemente ativa conteúdos internos já existentes, né? As emoções que estão inconscientes moldam a nossa percepção de realidade. Por causa disso, multidões podem facilmente ser manipuladas, podem perder a consciência crítica. Por causa disso, o ser humano pode ferir quem ama, acreditando sinceramente que está fazendo bem. Mas a mensagem de Jesus está aí para despertar a nossa consciência, né? Mas precisamos ouvir Jesus, gente, para além daquilo que está escrito no Evangelho. Precisamos ouvir Jesus nas entrelinhas. Então, toda vez que alguém começa a observar os próprios impulsos, questionar as suas reações automáticas, reconhecer projeções, perceber padrões repetitivos e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Algo começa a mudar de verdade. Isso se chama autoconhecimento. É a coragem de enxergar honestamente aquilo que existe dentro de você. A cruz, que foi um instrumento usado para executar Jesus, revela muito mais do que o sofrimento humano. Ela revela medo, projeções, autoengano, impulsos inconscientes e a facilidade com que o ser humano pode perder a consciência de si mesmo no meio das emoções coletivas. Enfim, a verdadeira reflexão dessa passagem é perceber quantas atitudes da nossa própria vida ainda continuam sendo conduzidas por emoções e forças internas porque ainda não tivemos coragem para enxergá-las. Mas toda vez que você enfrentar o medo e olhar para si com honestidade e coragem, né, com aquelas barreiras baixas para enxergar a verdade, você vai conseguir se libertar daquilo que antes o conduzia sem você perceber. É isso aí, querido ouvinte. Nosso programa está chegando ao final, mas antes de ir embora, eu quero fazer um convite para o grupo de estudos que a Eliane vai conduzir em breve. Um espaço de aprofundamento onde você terá a oportunidade de dissecar página por página, com um olhar crítico e aplicado ao dia a dia, um livro maravilhoso, que é o livro do psiquiatra Bessel van der Kolk, O Corpo Guarda as Marcas. Mais do que entender, gente, o conteúdo deste livro, a minha proposta, né, a proposta do grupo é aprender a identificar na própria experiência como os traumas se estruturam dentro de nós, né? E principalmente como a gente consegue transformar o trauma em consciência, né, para nos fortalecer internamente. E, consequentemente, né, a gente começa a funcionar em um novo padrão emocional. Então fica aí o convite para você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, porque é lá que a gente vai divulgar todas as informações sobre esse grupo de estudos do livro O Corpo Guarda as Marcas, do psiquiatra Bessel van der Kolk. Vai ser muito legal, gente. Para pedir o acesso para o grupo, basta mandar mensagem para a gente no WhatsApp. O número da Eliane é 11 9 8420 9959 e o meu número é 11 9 7563 3113. Querido, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Se você quiser mais conteúdo como esse, segue a gente lá no Instagram. Procura a Eliane no @ElianeBim ou @elianebim.biomagnetismo e a mim você procura como @EdgarBim. Também tem o YouTube, né? Procura a gente no YouTube lá, BIM91, BIM91. Tem muito material, muita coisa legal lá. Tá bom? E se você quiser também informações sobre os nossos atendimentos, manda mensagem no WhatsApp que a gente passa todas as informações para vocês, tá bom? Queridos, tenham todos um lindo final de semana. Gratidão pela audiência, tenham todos uma linda e abençoada semana.